Dr. Ricardo Mesquita. Seja muito bem-vindo ao seu canal do YouTube, a esse podcast. Gostei muito de poder participar do início desse projeto, onde, a partir de hoje, as suas já pacientes e futuras pacientes vão poder tirar todas as dúvidas com relação às cirurgias que você faz. É essa a ideia do programa? É sim, primeiramente gostaria de agradecer, tá aqui todos vocês. É muito importante ter essa oportunidade de explicar um pouquinho, passar um pouquinho desse conhecimento que pode ser útil para muita gente relacionada aí à cirurgia plástica e hoje dando um enfoque ali em uma das etapas ali de contorno corporal, que é o remodelamento costal. Acredito que vai ser bastante proveitoso e vamos lá. Então, hoje a nossa pauta vai ser remodelamento costal. Mas antes disso, eu gostaria que... Já tem muitas pacientes que te conhecem, você já é referência aqui em Brasília, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria que você falasse da sua experiência acadêmica, né, de você como médico, das formações, o que você achar pertinente trazer para as suas pacientes e futuras pacientes. Tá certo. Vamos fazer um resuminho, então, dessa minha jornada. Meu nome é Ricardo Mesquita, formei em 2012, tem um tempinho, o tempo passa rápido aí, mas em 2012 formei, em 2017 iniciei minha jornada na cirurgia plástica e desde então venho ali estudando cada vez mais para poder oferecer um melhor resultado, um melhor trabalho e mais satisfação ali para as pacientes. E você já está atuando, eu vi lá no seu currículo que tem formações no HRT, no HFA, Isso. Conta um pouquinho pra gente. Após a faculdade de medicina, então, para chegar na cirurgia plástica, eu tenho que fazer a residência de cirurgia geral. Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral no HRT. Depois, trabalhei mais 5 anos no Hospital de Samambaia como cirurgião geral também. Um período no qual adquiri muita experiência, E depois comecei a jornada aí na cirurgia plástica, fazendo a residência no Hospital das Forças Armadas de Brasília, no HFA, e tô atuando aí, graças a Deus. E a cirurgia plástica, como é que foi essa decisão? Por que cirurgia plástica? O que ela tem a ver com você, com a sua história? Conta pra gente. É bem intrínseco isso, é interessante. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu imaginei quando os professores perguntavam, de residência, quer fazer o quê e tal, eu imaginei em cirurgia plástica. Assim, muito intuitivamente. Aí pensei, também não quero me deixar levar por especialidade sem nem conhecer a medicina ali como um todo, então deixei de lado durante todo o período de faculdade, cheguei a imaginar todas, pensando, como que eu estarei nessa situação, ou seja, nessa especialidade, Então, me coloquei em cada especialidade à medida que estava estudando ali, para ver qual que de repente pudesse me encaixar melhor. E aí, no final, no último ano, na hora de escolher ali na prova de residência, aí veio novamente o desejo de colocar cirurgia plástica na prova. E aí eu coloquei, graças a Deus, estou bastante feliz. Esse Ricardo de hoje, olhando aquela escolha lá atrás, foi a mais assertiva? Qual a sua percepção hoje? Você sabia efetivamente dos desafios de tudo isso? Como é que esse Ricardo olha para essa decisão lá atrás? Já imaginava sim os desafios, mas graças a Deus não me arrependo de nada, sou bem feliz, inclusive me surpreendeu muito essa escolha, pois eu não imaginava também que pudesse encontrar uma equipe tão legal para trabalhar comigo, então isso acrescentou mais e mais aí atualmente na minha vida, É porque cirurgia plástica realmente, toda a área da medicina, ela tem um grande valor na vida de cada um. Agora a cirurgia plástica, ela tem um poder tão grande de melhorar o dia a dia, a autoestima. Eu imagino que isso também, além do resultado, seja ele financeiro, de trabalho, deve ser algo que te motiva e que te dá muita satisfação. E trabalhar com a estética está muito vinculado com o emocional, com a autoestima. Então, assim, é um trabalho muito meticuloso, no qual a medicina, de forma geral, ela sempre avança, E a plástica não é diferente, ela também passa por avanços e a gente precisa ir atrás. Tem muitos médicos pelo Brasil que desenvolvem técnicas, ou pelo mundo também, que desenvolvem técnicas, e aí muitas vezes não tem essa oportunidade de estar conversando com outros colegas, e muitas vezes, através de redes sociais,
a gente consegue uma comunicação melhor e ir atrás desse conhecimento que é tão vasto, né? Então, a rede social também ajudou muito no crescimento da cirurgia plástica e da medicina como um todo, né? E isso é importante. Falando em tecnologia, em inovação, em novidades, vamos falar então da nossa pauta de hoje, que é a remodelação costal. Explica pra gente o que é isso, né? E depois me fala por que o seu interesse nessa área, o que é a sua experiência aí com mulheres, porque a gente sabe que você já trabalha muito bem, é referência em abdominoplastia, lipoaspiração. Por que surgiu esse interesse pela remodelação? Conta pra gente. Eu costumo falar que os pacientes, a queixa dos pacientes, ajuda muito a gente a se desenvolver e tentar procurar novas habilidades e meios para poder melhorar. Então, por exemplo, muito comum, às vezes estava no consultório, fazia uma cirurgia de lipoescultura para tirar aquela gordurinha do flanco, e aí o paciente tem aquela perspectiva de que a cintura vai afinar, mas ao mesmo tempo não sabe o quanto, e enfim, após uma lipo de flanco é claro que afina a cintura, mas após aquele período de recuperação, de inchaço, tudo que passa 6 meses, muitas vezes vem aquela pergunta: doutor, será que não dá para lipar mais um pouquinho para poder afinar mais a cintura? Aí eu ia lá, fazia a avaliação da pele, o pinch test, que é quando a gente pega ali na pele para ver a quantidade de gordura, bem baixinho, aí eu falava, olha, não tem como lipar mais, não tem mais gordura, praticamente só tem a pele. Mas assim, muitas vezes persistia aquela insatisfação, no qual o paciente chegava em mim e fala, muitas vezes, né, falava, né, doutor, eu sempre fui quadradinha, então não tem nada para poder melhorar isso, eu não gosto muito. Mesmo antes de ter filho, a gente sabe que após uma gestação tem alterações hormonais, muitas vezes ganho de peso, ganha daquelas gordurinhas localizadas, né? E é interessante porque a própria gestação, e muitas vezes ganho de peso, né? Ela leva a alterações também na estrutura óssea. Então tem hormônios produzidos na gestação que ajuda a alargar as costelas. E esse efeito ocorre principalmente nas últimas costelas, que é justamente as costelas no qual vamos trabalhar para poder remodelar. Agora, outra dúvida bem interessante e importante, quando alguém chega no consultório e às vezes escuta comentários no Instagram, enfim, ou sobre alguma coisa sobre remodelamento costal, é o seguinte: doutor, mas eu tenho medo de retirar essa costela. Então, gente, isso é muito importante. O remodelamento costal não é extração de costela. Agora, é claro, né, essa ideia de afinar a cintura não é algo recente, é algo muito antigo. De muitos anos atrás, muitos cirurgiões antigos já vinham atrás para tentar melhorar esse aspecto aí da cintura. Então, a primeira ideia, muito tempo atrás, foi justamente extração de costela, tá? Só que a extração de costela é uma cirurgia mais demorada, envolve corte, então tem mais risco de ter sangramento, dor, ou seja, é uma cirurgia mais invasiva. Já o remodelamento costal, através de um furinho que a gente vai explicar de repente daqui a pouquinho, a gente consegue, através de uma técnica minimamente invasiva, mudar a angulação dessa costela. Então me explica direitinho, porque essa vai ser a grande dúvida, como é que isso funciona. Então, pelo que eu entendi, para que ela tivesse maior satisfação, inclusive, né, depois de uma lipo ou depois de uma abdominoplastia, ela ainda olhava a cintura e, baseado nisso, você falou, cara, preciso de algo mais para que esse resultado fique ainda mais satisfatório. Então, esse foi o motivo de você buscar a remodelação costal. Isso. Aí, ok, agora encontramos algo que vai afinar essa cintura, ou seja, então o procedimento de remodelação, ele vai acontecer isolado ou ele pode acontecer junto com a abdominoplastia ou a lipoescultura. Me fala um pouco sobre como acontece, né? Se podem ser cirurgias feitas, né, juntamente, como essa remodelação. Certo, são várias combinações. Então, inicialmente, vieram, claro, após esse curso de atualização, no qual a gente teve um treinamento intensivo, né, mais de 50 costelinhas fraturadas num grupo ali pequeno, né, e todos sendo guiados pelo
Dr. Edgar Lopes e Paulo, lá em São Paulo. Então, é um curso no qual deu uma conscientização da cirurgia para a gente e uma segurança para realizar. Então, ela normalmente é associada com uma lipo, mas inicialmente vieram um grupo de pacientes que já tinham feito lipo e abdômen comigo, então já não tinha essa necessidade de fazer a lipo e veio justamente para fazer o remodelamento. Quem já fez lipo, escultura, abdominoplastia, pode voltar para fazer apenas o remodelamento. Ela pode ser feita sozinha, mas normalmente quem não fez lipo, normalmente tem aquele excesso de gordura ali no flanco, que aí, como o objetivo é afinar a cintura, a gente faz a lipo de flanco para poder tirar a gordura e afinar a cintura, e a mais faz o remodelamento. Lembrando que quando eu tiro ali a gordurinha, fica mais fácil para identificar a costela, então todo o trabalho termina sendo mais tranquilo. Se a pessoa já fez a lipo antes, a costelinha já vai estar mais fácil de visualizar. Agora, fazer apenas o remodelamento, se já tiver gordura ali na região, vai ser um pouco mais difícil visualizar a costela. Isso pode trazer uma certa dificuldade técnica. Então, assim, para otimizar o resultado, é bom avaliar se tem gordura, se tiver, faz a lipo e associa o remodelamento. Aí tem aquela dúvida, né? Tudo bem, a gordura vai afinar quanto? A gordura vai depender muito da quantidade que tem de gordura. Então, é muito imprevisível saber o quanto que uma lipo ali da região da cintura vai afinar a cintura. Mas pensa comigo, uma vez que já foi feito essa lipo, aí sim, tem vários estudos, né, que mostram o quanto que apenas o remodelamento afina a cintura. Esse valor ele depende um pouco de paciente para paciente de caixa torácica, mas de forma geral, tem um ganho de cintura fazendo apenas o remodelamento de 7 até 15 centímetros. Uau! Eu observo uma média no consultório de 10. Isso porque depende do paciente. No pós-operatório, é orientado a utilizar um corset. Esse corset, você vai apertando aos pouquinhos, a cada dia, por um período de 3 a 5 meses. Então, ele tem estruturas elásticas, né, um corset, então você vai apertando ali e a costela vai mudando a angulação aos poucos. Então, tem paciente que fala, eu quero uma cintura mais fina, aí vai ter que apertar mais. E outras falam, não, para mim já tá bom, já estou satisfeito, então aperta menos. Mas é importante utilizar o corset durante esse período para poder ter uma estabilização dessa fratura. Daquele resultado ali, daquele né? Resultado. Tá, mas agora me conta como é que essa técnica se dá. Você precisa de anestesia, você vai quebrar a costela, vai fraturar. Como é que funciona mesmo? Ótimo. O que vai acontecer comigo? É importante a gente entender um pouquinho, coisa rápida, simples aqui, da anatomia da costela. Então, assim, a costela tem a parte do osso cortical, que é mais durinho. Depois tem um osso esponjoso lá no meio dela, que ele não tem resistência nenhuma. E na outra parte tem a outra camada de córtex, que é durinha também, ou seja, aquela camada mais próxima do pulmão. A primeira camada é mais próxima da pele. Então, o remodelamento costal, ele é um procedimento minimamente invasivo, no qual eu utilizo apenas uma agulha para poder alcançar a parte superior da costela. E aí, através de um aparelho chamado piezo, que é um aparelho ultrassônico, ele corta exatamente osso. Então, eu consigo fraturar, cortar, fazer furos, na verdade, é um enfraquecimento da parte superior da costela, ou seja, aquela primeira camada que eu comentei, primeira camada de córtex, que é mais durinha. Então, eu faço furinhos na parte superior, enfraquecendo a parte superior das 3 últimas costelas, e aí eu faço uma pressão na ponta dela, ou seja, ela dobra. Isso é o que a gente chama de fratura em galho verde. Não é uma fratura completa. O objetivo da técnica não é fazer uma fratura completa, e sim uma fratura parcial, chamado de galho verde. Ou seja, eu sinto a resistência quando eu passo na primeira camada. Eu não preciso chegar na segunda camada, o que me traz segurança para o procedimento. Porque abaixo da segunda camada tem o pulmão, mas vale lembrar que o aparelho, o piezo, ele corta apenas osso. É interessante, se eu encosto ele na pele, não acontece exatamente nada. Agora, se eu encosto na unha, ele corta a unha.
Muito bom, traz realmente essa segurança aí para você e para a paciente, né? E também essa fratura termina sendo organizada, né? Não é uma fratura no qual vai subir espículas após a fratura. Então, como eu faço o enfraquecimento linear, eu consigo prever exatamente, organizar essa fratura, o nível que vai ser realizada essa fratura. Então, você vai meio que desgastar isso ali para ela ficar através mais molinha, através de furinhos, e e aí finalizou. Dos dois lados, essa é a remodelação. Imagina que essa aqui, o meu dedo aqui, seja a costela inteira. Essa fratura, ela vai ser no meio aqui, porque aí, quando eu aperto a pontinha dela, eu consigo fraturar exatamente o meio. Então tem um local certinho, né? A gente faz essa marcação antes da cirurgia para poder guiar onde vai ser feita essa fratura. De feito, a cirurgia então precisa de anestesia? Como é que é? É tão simples assim como está aparecendo? Dá até para a gente se empolgar? Mas é importante a anestesia, né? É importante pela questão de segurança, ser feito no centro cirúrgico, tá? Então, anestesia normalmente pode ser aquela peridural nas costas, pode ser também uma sedação com anestesia local, mas no centro cirúrgico seria bloqueio nervoso, né? Bloqueio dos nervos intercostais é uma opção, ou anestesia geral também, é um procedimento rápido, a gente faz mesmo assim a infiltração. O anestésico local, o bloqueio intercostal, ele é importante para melhorar um pouco a dor no pós-operatório, tá? Até falando um pouquinho dessa recuperação, é interessante porque a paciente, pensa comigo, uma fratura na ortopedia, a pessoa chegou, fraturou o braço, o que vai fazer? Vai para o pronto-socorro, vai imobilizar o braço para ficar quietinho e ajudar a ter uma recuperação. Aqui, no caso da fratura óssea, do remodelamento ósseo, a utilização do corset já vai ser essa imobilização. Então, se tem uma imobilização, consequentemente, tem menos dor. E vai lembrar que a fratura não é completa, é parcial. Então, não vai ficar arrastando um osso no outro, nada disso não. Mas essa imobilização do corset ajuda muito a ter redução de dor. Mas, claro, além disso, tem todos os medicamentos utilizados em qualquer cirurgia plástica, né? Que é importante para ter esse controle nos primeiros dias. Mas, de forma geral, o paciente com 7 dias, 7, 10 dias, já pode voltar, inclusive, fazer atividade física. Mas com corset. Corset 24 horas, tirar só para banho durante o período de 5 meses. As pessoas que estão assistindo aqui, né? Ela é indicada para todas as mulheres, para qualquer mulher, ou tem alguma contraindicação? Tem contraindicações, sim. Paciente que tem rarefação óssea, o que é rarefação óssea? Pacientes que têm algum grau de osteopenia, osteoporose, então ela vai ter uma dificuldade de cicatrização do osso. Então não vale a pena. Aí tem um exame que a gente faz chamado densitometria, para ver até que ponto existe um comprometimento. Quando você tem osteoporose, o osso realmente está mais fraquinho. Osteopenia é quando está no início do processo, mas também não vale a pena fazer. Então, assim, e quando solicitar esse exame? Ou quando a pessoa já tem o diagnóstico, o ideal é nem fazer, na verdade, né? Então, assim, não precisa. A plástica, ela não pode ser uma cirurgia, um momento ali para se arriscar, não tem que ser feito com segurança. Então, se já tem o diagnóstico, não faça. Se está na dúvida, tem esse exame chamado densitometria. Os exames vão direcionar muito a gente. Agora, tem um ponto muito importante, a questão da idade. Então, acima de 45, às vezes 47 anos, não é recomendado fazer, porque pode ter essa dificuldade na cicatrização. A cicatrização do osso, ela também sofre interferência ali com a idade, né? Então ela começa a ficar mais difícil à medida que passa ali o tempo. Então não vale a pena. E se não tem uma consolidação eficaz, isso pode transformar em uma dor crônica. Ah, entendi. Falando já em idade máxima, tem a idade mínima? A idade mínima, não, normalmente eu também não gosto, não aconselho de fazer em pessoas com menos de 18 anos, porque tem todo o desenvolvimento também ósseo, né? E a pessoa tem que ter consciência ali do que quer também.
Mas tem um fato interessante quando a gente pensa em indicações e até contraindicações, que é pacientes que têm algum grau de escoliose. Olha que interessante, aí já ganha um caráter reparador. Aí você pensa, poxa, remodelamento ósseo então é só para cirurgia estética, afinar a cintura, tudo? Não, tem pessoas que têm graus variados de escoliose, que o que acontece? Uma cintura fica mais fina do que a outra, um lado fica mais fino do que o outro. Isso por conta de alterações ósseas ali da coluna. Então é como se jogasse uma costelinha mais para fora e a outra mais para dentro. Então é uma forma de melhorar essa simetrização, já pensando até mesmo em caráter reparador. Ou seja, aí a gente faz uma fratura apenas de um lado, para afinar o lado que está, para simetrizar os dois lados, né? Então fica bem interessante. Muito bom, muito, muito. Então, entendendo a remodelação em etapas, vai ser a consulta, né, o entendimento disso, essa decisão, o procedimento, mas ele só acontece ali. Grande parte desse processo vai ser o uso do corset. E aí eles têm que estar voltando, como é que funciona? A partir do momento que eu saio do seu consultório, eu vou estar voltando, como é que é essa etapa desse processo? Apenas fazer a fratura, ela não vai garantir resultado, porque, pensa comigo, tem toda uma memória do seu organismo. Então tem músculo na frente, tem músculo atrás da costela. Eu fazer aquela fratura em galho verde, ela simplesmente vai voltar e vai ficar na mesma posição, sem trazer resultados. Por isso do uso do corset, para forçar essa mudança de angulação. Após a cirurgia, aí é importante retorno no consultório toda semana, principalmente no primeiro mês, tá? Até para a gente orientar se está sendo certo a utilização do corset. A utilização do corset, ela tem particularidades, porque depois que você pega o jeito, fica até fácil, mas muitas pessoas têm dificuldade no ajuste desse corset. Então é muito importante ali ter algum acompanhante, uma pessoa que vai ficar próximo do paciente, para que eu ou alguém da minha equipe consiga orientar o uso desse corset. Senão não chega no resultado. Se não apertar, não chega no resultado. Se apertar demais, vai ter dor. Se não apertar, não vai evoluir. Então essa evolução, esse aperto do corset, ele tem que ser mais ou menos de 0,5 centímetro a 1 centímetro por dia, tá? Isso nos primeiros dias. Depois só mantém. A gente falou de associação de outras técnicas, de outras cirurgias. Se fizer abdominoplastia, não vai impactar em colocar esse corset, ou talvez a lipo, se for não há nada aí que possa gerar algum problema? É uma pergunta interessante, porque a gente falou da associação com a lipo, certo? Mas pode ser associado também com a abdominoplastia. A abdominoplastia é uma cirurgia no qual a gente retira a pele do umbigo para baixo. Tem várias etapas que a gente pode, de repente, comentar em um outro vídeo, mas uma dessas é o fechamento da diástase. Então, nesse ponto aí começa a casar ali com remodelamento, e eu vou explicar agora o motivo. Quando a mulher tem uma gestação, o músculo reto abdominal, ele distancia um do outro. E aí, normalmente, volta, mas não volta tudo, e fica aquela diástase, aquele espaço entre a musculatura. Pois bem, ao fazer uma abdominoplastia, eu faço uma correção. Muitas vezes tem uma flacidez nessa parede abdominal, ou seja, a alteração é muito além da diástase, é uma flacidez mesmo no qual eu preciso fechar além da diástase. E muitas vezes reestruturar o abdômen, colocando enxertia no músculo para deixar ele mais firme. Mas a questão que associa com o remodelamento é o seguinte: quando eu faço esse fechamento além do necessário, eu traciono a costelinha fraturada. É como se eu estivesse fazendo um corset interno, tá? Então já existe, isso já traz um resultado logo no dia seguinte, independente do uso do corset. Claro que é um resultado estático, ele não é dinâmico, porque o resultado dinâmico, ou seja, para afinar mais ainda, aí vai depender do uso do corset. Mas aquele efeito de fechar a diástase
ter uma aplicatura estendida, que a gente chama, termina trazendo essa costela, porque ela já não vai trazer resistência para o fechamento dessa parede abdominal. Então a gente está reestruturando a parede abdominal e já dando uma cintura a curto prazo. Além da idade, quando eu te vejo falando sobre o corset ou sobre todos esses procedimentos, eu imagino que o peso da paciente é um fator aí importante, sim ou não? Sim, com certeza. Aí a gente volta a falar da segurança, né, para a realização de uma cirurgia plástica. É importante estar num peso adequado. Eu gosto sempre de operar com IMC abaixo de 28 e ganha importância também a questão da gordura visceral. Então, em cada consulta, lá no consultório, tem uma evolução no qual a gente faz isso, mas assim, na primeira consulta já é feita uma bioimpedância, no qual vamos fazer essa avaliação, essa composição corporal, como que está dividido, como está distribuído a composição de músculo, de gordura, onde essa gordura está mais localizada, se é visceral ou não, porque quando ela é visceral, ela atrapalha, por exemplo, o fechamento da diástase. E aí se eu faço um remodelamento, pode não ter o benefício atingido, porque tá aquelas gordurinhas, a gordura visceral está empurrando a costelinha para fora. Agora, por outro lado, aquela pessoa que... é interessante quando eu falo sobre isso, o conceito de armadura que a gente consegue através do remodelamento costal. Porque, claro, tem muitas pessoas que ganham peso após a cirurgia, não é aconselhável. E tem aquelas pessoas que, mesmo perdendo peso, não conseguem diminuir a gordura visceral. Por várias questões, né? Por exemplo, genética, enfim, mas a gordura visceral termina se mantendo. Então, vamos lá, vamos para o conceito antigo ali da retirada de costela. Pensa comigo, a pessoa retira a costela, então tirou um pouco essa contenção dos órgãos. Tirou ali da contenção dos ossos, porque a gente está falando dessa gordura visceral, e aí você trouxe a questão da retirada da costela. Então, justamente, o que acontece? Quando retira a costela, ela perde proteção ali para os órgãos. Isso é um conceito que todo mundo já entende, né? Agora, aqueles órgãos, eles tendem a expandir também. Então, no lugar de ganhar cintura retirando costela, a pessoa vai aumentar essa circunferência abdominal e perder em cintura. Agora, pensa comigo. Se você faz um remodelamento, usa o corset direitinho, ele vai afinando. Essas costelinhas, as 3 últimas, já passou pelo período de consolidação. O que acontece? Uma contenção desses órgãos internos. Então, mesmo que por algum motivo, de repente, ganhe um peso ali, não estou falando de pesos macios não, coisa pouca, ganha peso, mas a costela vai segurar, vai conter esses órgãos, essa gordura visceral, esses órgãos do abdômen. Ou seja, com esse conceito que você trouxe, não é uma cirurgia que se perde, né? Igual muitas vezes uma lipo. Justamente. Ela tem esse conceito que a gente chama de conceito de armadura, né? Que vai trazer uma contenção para os órgãos internos, sem perder, claro, a segurança. Falando nisso, é possível tranquilamente engravidar? Tem alguma contraindicação? Ou só fazer se não quiser mais ter filhos? Pode engravidar, não tem problema, só que consequentemente vai ter uma chance muito grande de perder o resultado, né? Porque aí eu volto a falar. Aparecem hormônios na gestação, no qual vai causar um relaxamento sistêmico no organismo. Tem até um hormônio chamado relaxina, né? Que é justamente para causar esse relaxamento, preparando a mulher para o parto, para o final da gestação. Então, isso aí pode fazer com que as costelinhas expandam novamente. Eu quero saber se tem alguma diferença entre a sua técnica, a sua abordagem de outras que existem aí no mercado. Eu já entendi que o processo inicial é muito, né, específico, inclusive em saber onde é que está a sua gordura, quanto tem de gordura, todos esses pré-exames. Então, além disso, né, desse diferencial, desse olhar, tem algo mais que te diferencia? Sim, tem algumas formas de fazer, né? Então, eu particularmente gosto de fazer esse procedimento de forma minimamente invasiva. Então, exatamente eu pego uma agulha, localizo a costela, chego na parte superior dela, localizei, seguro ela ali com o dedo para não ter aquele risco de caminhar. Aí eu tiro essa agulhinha
e aí eu venho com um aparelho chamado piezo, que ele também é uma agulha. Então eu entro no primeiro furinho que eu fiz e faço esses outros furos. Então, por isso que no fim das contas não fica cicatriz, né? Agora tem outras formas que muitas vezes, dependendo ali da experiência, pode trazer mais confiança para o cirurgião. Mas aí envolve corte. Faz um corte de 1 centímetro, meio centímetro, aí também já fica cicatriz, né? Já faz corte, pode usar o piezo ou algum outros materiais, né? Para poder fazer essa fratura na parte superior da costela. Mas o final é justamente o mesmo. Você aperta a pontinha e como ela vai estar parcialmente ali mais frágil, né? Então ela vai fraturar naquele local onde você enfraqueceu. Teve alguma paciente, né, algo especificamente no remodelamento e que já te trouxe algum desafio maior ou impacto muito benéfico para a vida dessa paciente? Na verdade, o que eu observo mais são impactos benéficos, né? Porque, claro, a gente observa uma costelinha às vezes mais dura, a outra mais molinha, mais cartilaginosa. Mas assim, como o aparelho, o piezo, ele é próprio para fratura óssea, então com a utilização dele não tenho tido problemas e desafios assim, para a realização, não. Isso é um ponto importante da utilização dessa tecnologia, porque eu volto a falar, ela se traduz em segurança, tá? Agora, um outro ponto importante para a realização desse procedimento é um exame específico que a gente solicita lá no pré-operatório, que é a tomografia com reconstrução 3D, uma tomografia de tórax. E qual a importância dela? Ela mostra o número de costelas que a paciente tem. E para mim, qual a importância disso? Porque tem paciente que não tem a última costelinha, então não tem 12, tem 11. Tem gente que só tem a última costela só de um lado e do outro não. Tem gente que tem a 12ª tão pequenininha que não vale a pena fraturar, porque não vai ter ganho. Aí fratura só a 10ª, 11ª. Já tem gente que tem a 12ª, que é a última costela flutuante, tão grande que se não fraturar, não vai trazer resultado a fratura das outras. Então, é um exame feito para o planejamento cirúrgico. A gente falando em segurança, né? A naturalidade desse paciente, na verdade, eu acredito que ela é um procedimento tão simples, né, do que a gente está ouvindo aqui falar, que a disciplina é o que vai trazer o seu trabalho. Ele começa ali, gerou aquela segurança ali para casa, e a disciplina dela é que vai trazer melhor resultado. Mas tem como garantir percentualmente tantos centímetros, no mínimo ou no máximo de centímetros? É no mínimo 7. Então, sim, todas que fizemos até hoje lá no consultório chegaram nesse nível mínimo, né? Agora o máximo depende muito da paciente. E por isso que é importante os retornos. Porque assim, as técnicas vão evoluindo. Então essa fratura de costela, essa fratura parcial, esse remodelamento, ele começou o pessoal fraturando exatamente as 2 últimas costelas. Ou seja, a 11ª e a 12ª. Então, muitas vezes, o paciente queria uma cintura mais fina e apertando ali o cossê, apertando. Só que, lembra que a 10ª não foi fraturada. Então, qual o problema que estava começando a aparecer? Uma deformidade em degrau. Ou seja, uma costela muito para dentro e a outra já no posicionamento normal dela. Então, dava uma discrepância muito grande, é o que a gente chama de deformidade em degrau. Então, isso é uma coisa importante para evitar acontecer. O que a gente faz hoje em dia? Já faz logo a fratura da 10ª também. Mas tem que ficar de olho. É importante nos retornos, porque se de repente apertar demais, pode começar também a aparecer. Não tive ainda nenhum relato, nem congresso, nada, sobre essa deformidade em degrau, já fraturando essas 3 últimas costelas. Mas o acompanhamento é primordial aí na cirurgia plástica. Boa, já falando da cirurgia especificamente, porque você trouxe pontos, né, do pós e alguns pontos do pré. Todos os pontos, os principais e importantes pontos do pré-operatório para remodelação postural. O principal ponto é a paciente, ela tem que ter consciência
ali do benefício do procedimento. Então, assim, vai afinar a cintura? Vai, mas assim, é importante equilibrar ali as expectativas, né? Ela ter noção do que é 7 centímetros. Normalmente, eu até mostro pessoas parecidas, biotipos parecidos, né? Tem que saber a importância de, às vezes, associar outras cirurgias ou tecnologias para otimizar o resultado, né? É importante saber que, às vezes, pode ter dor, apesar de toda essa medicação, né, que a gente passa, mas, assim, é igual eu converso com as pacientes, né? O medo, ele é comum na cirurgia, mas a vontade, ela tem que ser maior. E quando você entende direitinho a proposta cirúrgica, e eu acho muito importante para quem vai fazer cirurgia plástica entender, conversar com o médico, saber o que realmente, o passo a passo do que vai ser feito, porque isso traz segurança. E aí, junta com o depoimento de outras pacientes, muitas vezes isso aumenta a vontade ali de fazer um procedimento, deixa mais prazeroso. Falando ainda de pontos importantes para o pré-operatório, para eu saber se eu estou apta, né, a fazer essa cirurgia. Então, no máximo até 45 anos, eu queria que você pontuasse dessa forma, no máximo até 45 anos, o peso tem que estar um peso, né, estável para que ela realmente possa ter o maior aproveitamento das cirurgias. Esse ponto para aquela que vai estar te assistindo fale assim, opa, primeiro, ali nos principais pontos eu passei. Pontuando de forma simples, essa idade, né, abaixo de 45 anos, não pode ter osteoporose. Eu evito muito operar também quem tem hérnia de disco, principalmente nessa região, ou alguma outra alteração óssea nesse local que a tomografia mostre, né? E o IMC abaixo de 28. Mas, de forma geral, um procedimento que não tem muitas contraindicações, igual a gente observa em outras cirurgias. Você desenvolveu algum protocolo ou tecnologia exclusiva além do furo e a não cicatrização? É associação. Eu costumo muito falar o seguinte, às vezes você contar com um único procedimento pode não trazer aquele resultado satisfatório, porque quando você associa, você pega o melhor de cada um. Então, assim, muitas vezes a paciente tem o quê? Tem a gordura, tem a diástase, tem o excesso de pele. O excesso de pele, ele traz volume também. E muitas vezes só o fato de corrigir a diástase, independente do remodelamento, já vai afinar a cintura. E tem aquela estrutura a estrutura óssea que impede a cintura ficar fina. Então são pontos que devem ser avaliados em separado para o paciente entender que todos vão comprometer o resultado final ali da cintura. Então, assim, para poder conseguir o máximo de cintura, tem que trabalhar nesses 4 pontos. Então, a associação é importante. Agora, essa associação só vai ser bem explicado e conversado de forma personalizada para cada paciente, e aí é onde entra as particularidades de cada tratamento. A gente falou um pouco de medo, né, de dor, mas os relatos, né, que acontecem, dói muito, o que elas falam, até quanto tempo dói, esse pós-operatório é leve, dá de verdade para voltar à academia depois de 10 dias? Conta pra gente. Eu gosto muito de falar sobre probabilidades, porcentagem. Então, assim, chegar e falar, é tranquilo, não vai doer, de repente para aquela paciente vai doer e ela é 100%. Então, assim, aí, assim, para ser mais fidedigno, eu gosto muito de falar de probabilidades. Normalmente, quando associa com abdominoplastia, eu tenho percebido até um relato de dor menos. Elas sentem menos dor. Quando é feito sozinha ou com uma lipo, quando coloca o corset, elas relatam que melhora a dor. Se tira o corset, de repente volta a dor. Essa dor, ela muitas vezes é mais intensa ali muitas vezes é um desconforto. Na primeira, segunda semana, na terceira já tende a melhorar, tá? Aí tem uns adesivos, né, com os remédios mais fortes, que a gente indica também, para poder passar de forma mais tranquila por esse pós-operatório. Doutor, além do custo com a cirurgia, anestesia, existem outras, igual a abdominoplastia, que precisa de massagens, tem um custo adicional além? O remodelamento costal puro e simples não. É só o uso do corset e vida normal. Porque os outros procedimentos normalmente tem que associar com estética, né? Falar nisso, me fala um pouquinho da clínica, né? Além
dos procedimentos, tem outros procedimentos que são feitos lá na clínica, a venda desse material, desse corset, onde encontrar. Lá na clínica a gente tem todo esse aparato? Tem. Em cada cirurgia, existem necessidades diferentes. Então, lá na clínica, tem toda uma equipe especializada para dar esse suporte, de acordo com a necessidade de cada cirurgia e de cada paciente, para que você que opere comigo não fique perdido durante esse processo, né? Durante essa recuperação. Isso é muito importante. É importante porque isso traz uma segurança para o paciente e um conforto também. E o conforto é o que o paciente mais precisa no pós-operatório. Inclusive, a gente tem uma equipe que vai na casa da paciente durante os primeiros 10 dias, todo dia. Costumo falar que é meu olhar lá, né? Na casa do paciente, e passa todo um relatório diariamente para eu saber que tá tudo bem. Isso me deixa tranquilo também, além dos retornos semanais. E como é que tá o número de cirurgias? Tem aumentado? Tem fila de espera? Eu costumo, inclusive, focar muito naquelas cirurgias da semana. Eu deixo tudo escrito ali no prontuário, claro, para não esquecer os detalhes, mas assim, eu gosto de focar muito nas cirurgias da semana, justamente para não esquecer os detalhes. A questão de agenda, tem uma equipe também que tem esse controle maior, e aí, claro, você, caso tenha interesse em fazer uma cirurgia plástica, vai ter essas pessoas lá, né, para poder ajudar nisso, mas elas não sabem informar direitinho. Outra coisa importante, você tem percebido, e falamos no início da nossa conversa, que a cirurgia plástica tem um quê emocional muito grande. Do peito, a gente entende mais, porque há muito mais tempo, né, sabe-se a importância da mulher novamente, né, ter essa questão com o peito. Uhum. Qual o benefício que mais você tem ouvido das mulheres com essa questão da cintura, da melhora? O que muda na vida delas depois além da roupa ou algo assim? Você que está ali no dia a dia. A cirurgia de contorno corporal, ela é uma cirurgia que passa por muitas evoluções, né? Porque o paciente sempre quer ficar melhor. Ainda mais nessa época no qual a gente vive mídias sociais, muita gente se expondo, né? Isso traz aquele desejo, né, de ter um corpo bacana. E aí é importante até diferenciar, porque é o seguinte, muitas mulheres chegam no consultório falando assim, eu quero fazer uma cirurgia de mama. Beleza, vamos lá conversar sobre a cirurgia de mama. E tem uma pergunta que eu sempre faço lá, como você se imagina após a realização da sua cirurgia? E aí muitas querem, por exemplo, fazer uma cirurgia de mama e falam assim, eu me imagino o seguinte, coloco um biquíni, um vestidinho, aquela cintura fininha, um bumbum grande. Aí eu falo, olha, então a gente vai ter que, de repente, mudar o planejamento cirúrgico, né? Então, porque assim, aqui é uma coisa, mas de repente relata outra. É importante a gente entender o que a paciente realmente quer, senão não vai chegar no objetivo alcançado e não vai gerar uma satisfação. Então, aquela cirurgia que vai tratar o contorno corporal, que vai fazer você usar uma roupa, um biquíni, de repente ficar com a cintura mais fina, um bumbum maior, muitas vezes a cirurgia de lipoaspiração. O restante é complementar, né? Fazer só abdominoplastia não vai trabalhar aquele contorno corporal. Fazer só o remodelamento também não. O remodelamento é uma cereja do bolo para aquela cirurgia principal, de repente de lipoescultura. Então é importante equilibrar essas expectativas. Até porque tem uma visão frontal, né? E tem a visão das costas também. Então, se você não associa ali, quem sabe, uma lipo para essas gordurinhas que estão aqui atrás, acaba que vai mostrar mais, né? Justamente. Isso é um dos motivos que eu não gosto de fazer uma mini lipo ou lipo de uma só região, porque aquele lugar fica legal. Mas aí você começa a mudar a angulação da visão e aí percebe diferenças, né? Isso gera uma insatisfação também. Então, a lipo que eu gosto de fazer é a lipo 360. Começa nas costas, passa pelos braços, contorno do glúteo, enxertia glúteo e depois a região da frente, com a lipo anterior. Na sua fala o tempo todo vem essa associação, né? A sua visão, ela é sistêmica mesmo, porque senão eu tiro a atenção de um lugar e potencializo em outro. Pois é. E não tem jeito, a gente tem que entender isso. É muito, igual eu falei, né? É muito comum o paciente chegar lá e falar assim, mas o que me incomoda é só aqui a região anterior.
Mas eu falo que incomoda hoje. Porque quando a gente trata a região da frente, aí de repente aquela região que não foi tratada vai chamar atenção. Por exemplo, cirurgia de mama, só pegando como exemplo que essa nossa linha de raciocínio. Quando eu faço uma cirurgia de lipo, também faço uma lipo de contorno da mama, tudo mais. Então, às vezes, aquela mama que é mais pesada, ela pode, ou que é maior, ela pode aparentar ser maior ainda. Não é que ela cresceu, é que o restante melhorou, deu uma diminuída no volume. Doutor, você falando nisso, tem outras coisas que podem impactar aí no resultado. Ou essa mulher que ela quer se preparar, ela ainda está um pouco acima do peso, mas o sonho da vida e agora entendeu que é possível ter essa cintura mais fina. Tem alguma coisa que pode atrapalhar, por exemplo, uso de álcool, fumar, essas pessoas hoje que estão malhando, que tomam determinados suplementos? Tem alguma coisa que eu preciso estar longe disso para que eu consiga estar apta a fazer essa cirurgia? Certo. Aí já inclui até para qualquer tipo de cirurgia plástica, né? Então, alguns fatores são muito importantes. Por exemplo, não fumar é praticamente proibitivo. Esse hábito de fumar, essa associação de fumo com cirurgia plástica. Porque senão vai atrapalhar no resultado, vai atrapalhar na cicatrização. Igual pessoas com diabetes também. Se o diabetes estiver compensadinho, tudo bem. Caso contrário, também não é o ideal. O ideal é tratar mais um tempo, controlar mais, porque senão vai interferir também no processo de cicatrização. O peso é muito importante. E o peso tem uma particularidade, porque não é simplesmente perder, é perder com saúde. É perder e ganhar uma estabilidade desse peso. Porque se você perde e não tem uma manutenção dessa perda, você vai lá, perdeu, fez a cirurgia, o que seu corpo vai entender? Que precisa ganhar de novo. Do mesmo jeito que você perdeu rápido, ele vai ganhar rápido. Só que ganhar peso após a cirurgia, ainda mais se for rápido, vai trazer muitas consequências para a cirurgia, né? Para a cicatriz, para o resultado, e de certa forma perde o resultado. Então, mais importante com relação ao peso é manutenção. Tem que estar naquele peso adequado e tem que manter aquele peso. Isso o ideal é fazer até mesmo antes da cirurgia. Então, ter uma estabilidade de peso antes mesmo de fazer a cirurgia, para quê? Para não sofrer após o procedimento cirúrgico, nessa luta contra a balança. Ou seja, é uma constância, né? E é como você vai fazer um investimento, mas antes disso é você entender que a sua vida precisa mudar, porque nem a lipo, nem a abdominoplastia, nenhum resultado desse é definitivo, né? Voltar lá e isso acontece, das pessoas voltarem reclamando, mas espera aí, olha o que aconteceu. Acontece. Aí é onde a gente pega a bioimpedância para poder comparar, né? Para poder explicar onde que de repente a pessoa pode estar errando, e normalmente isso mostra na bioimpedância ganho de gordura, perda de massa, e assim, eu acho que o trabalho educativo para orientar mesmo o paciente é muito importante, né? Para poder conseguir resgatar muitas vezes essa cirurgia que está se perdendo. Então, esse acompanhamento, aí a paciente volta no consultório de novo com 3 meses, volta de novo com 6 meses, e tem um grupo de acolhimento também, no qual ela tira dúvidas com a gente. E a gente consegue orientar muito nesse período de recuperação. Nossa, isso é sensacional, e é também pensar que, muitas vezes, eu quero que o senhor fale com essa possível, né, paciente, que está ali ansiosa, que decide e quer para ontem, o quão importante é o planejamento pré-cirurgia. Falando inclusive em ansiedade, que é comum após um procedimento, quando você está planejando um procedimento cirúrgico, mas a ansiedade não pode tomar de conta do paciente. E para isso a gente tem também lá na equipe uma psicóloga, no qual vai fazer consulta com a paciente antes mesmo do procedimento cirúrgico, para tentar entender a ansiedade, entender os medos, conversar, porque assim, eu volto a falar, a paciente ela tem que ter confiança. Quando tem confiança, tudo fica mais tranquilo nessa recuperação. Muito bom. E agora, uma mensagem assim, final, que você pudesse dar para essas mulheres que estão interessadas em fazer a cirurgia de remodelação costal, né? Algo que você
deixa uma mensagem, ou para as demais pacientes, ou num contexto geral de cirurgia plástica, falando talvez de você, eu mesmo fiquei assim, extremamente feliz em compreender o quanto vocês se preocupam não só com aquele paciente pontualmente, né? Percebi em toda a sua fala o quanto ali toda a instrução, a educação, o cuidado, um acolhimento, mesmo para quem de repente passou por uma situação desafiadora e começou a engordar. Opa, peraí, tá tudo bem, vem cá, que a gente não vai perder todo esse trabalho, né? Então eu vi isso como diferencial. Que mensagem você gostaria de deixar aí para essa mulher? Né? Nós estamos tão nessa busca, e independente que seja uma busca pela beleza, mas é muito bom estar bem, nos sentir bem, né? Vejo o seu trabalho como algo que realmente fortalece não só a autoestima, mas também a autoconfiança. O que você tem para nos dizer, para essas mulheres todas que buscam aí trabalhos e profissionais como o seu? A cirurgia plástica é a realização de um sonho, né? E muitas dessas pacientes trazem esse sonho há muito tempo. E eu venho ali estudando e aperfeiçoando há muito tempo também para poder entregar o melhor para cada paciente, né? De acordo com a necessidade ali de cada uma. E a cirurgia plástica traz essa esperança de renovação, de autoestima, renovação de muitas particularidades da vida, né? Então me emociona muito, por exemplo, quando eu atendo uma paciente e ela fala: poxa, doutor, eu assim, só quero ir no clube novamente e colocar um biquíni porque tem anos. Então, pro meu marido, por exemplo, nem tiro mais a roupa, deixa a luz sempre apagada. Eu penso, gente, mas assim, eu percebo aquela qualidade de vida que a gente precisa recuperar. Então, assim, se você tem aquele sonho em realizar uma cirurgia plástica, em melhorar sua autoestima e melhorar sua qualidade de vida, vai lá no consultório, agende uma consulta, converse com a gente. Tem muita coisa que a gente pode conversar e é importante você entender o que pode ser feito para poder melhorar e mudar a sua vida. Doutor Ricardo, obrigada. Foi ótimo mesmo. Pode ter certeza que eu vou aparecer lá. Eu tenho um pontinho especial que eu quero solucionar e com certeza em te ouvir, ver não só o seu sorriso, mas como o seu olhar também, ele acolhe. Realmente acredito, por isso que o Instagram tá ali tão cheio de profissionais e sua agenda cheia. Obrigada mesmo. Ok, obrigado, agradeço aí a oportunidade. Isso. Daqui a pouco a gente se vê para falar sobre mais assuntos, porque tem muito assunto nessa área, né? Vamos sim. Obrigada. Obrigado.